Olá, meu nome é Sara Matos. Eu sou Sônia Panosso, dupla de Sara. E hoje vimos falar um pouco sobre o nosso projeto, o Energetic Steps, um tapete gerador de energia a partir da piezoeletricidade. Nós somos da Escola César José Carvalho, em Feira de Santana, na Bahia, e temos como orientadora a professora Ana Lúcia Vilaronga. O uso de energia em larga escala dentro do cenário contemporâneo gera por parte da sociedade uma certa dependência em relação à necessidade de acessar periodicamente fontes enérgicas. Nesse contexto, é possível observar que a matriz energética brasileira, que influencia em diversos âmbitos da nossa sociedade, é diversificada, mas ainda é predominantemente hídrica. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, expostos em 2024, revelam que cerca de 55% da energia de todo o país provém das usinas hidrelétricas que dependem dos níveis de água para gerarem a sua eletricidade. No entanto, em um mundo cada vez marcado pelo desequilíbrio ecológico tão intenso e crítico, a gente percebe consequências desse desequilíbrio em escala tanto global quanto nacional. Uma dessas consequências é a crise hídrica dentro do nosso cenário brasileiro, que também pode ser apontada como um dos principais vilões contra a produção de energia dentro do nosso país. Isso acontece porque a crise hídrica está associada à falta ou escassez de água em razão de um longo período de estiagem que ocorre por causa de anomalias climáticas. Num país que depende das usinas hidrelétricas para sua geração de energia, que depende do nível dessas águas para ter eletricidade, a crise hídrica se apresenta como um fator preocupante em relação à sociedade brasileira. Isso nos leva à crise de 2021, onde, em razão de um longo período de estiagem, com escassez de chuvas, nós tivemos o baixo desempenho das hidrelétricas, o que afetou, consequentemente, a produção de energia no país e prejudicou a população brasileira. Nesse período, nós percebemos que os principais prejudicados foram a população rural e periférica. Nós chegamos nessa conclusão através de diversos relatos que observamos no nosso dia a dia, uma vez que a população rural e periférica, antes mesmo de 2021, já sofria com a deficiência de abastecimento energético em suas residências. Diante desse cenário, eu e Sandro buscamos pesquisar uma fonte de energia que se apresentasse limpa e de fácil acesso para essas comunidades. Dessa forma, nós chegamos até a piezoeletricidade. Mas o que seria essa piezoeletricidade? Ou melhor, o efeito piezoelétrico, que é um conceito que está inserido dentro desse contexto todo geral. O efeito piezoelétrico consiste na capacidade que alguns cristais têm, como quartzo e turmalina, de gerarem energia ao sofrerem uma deformação, ao serem pressionados. Essa energia pode ser reaproveitada para outros âmbitos, para outras atividades do nosso cotidiano. E é por isso que a piezoeletricidade vem sendo estudada e posta como energia limpa, de fácil acesso e de baixo custo. Podemos perceber também que nos últimos anos o estudo acerca do efeito piezoelétrico vem se abrangendo para diversos outros cenários, entre eles a utilização desse efeito em estradas e rodovias, em pistas de dança e em pisos localizados em locais públicos. Dessa forma, a gente tem o propósito de aliar a piezoeletricidade ao nosso protótipo de forma a impactar positivamente na sociedade brasileira atual. Bom, e quais objetivos nós temos para resolver toda essa problemática, que vai desde a falta de um recurso natural até a desatenção com a população periférica, utilizando a piezoeletricidade? O nosso objetivo é a confecção de um tapete piezoelétrico que seja de fácil acesso para todas as classes sociais, móvel e de fácil manuseio. Assim, você não teria problema algum em colocá-lo na frente da porta de sua casa, colocar até mesmo na sua sala de estar e gerar energia para atender às ações do cotidiano que você queira fazer, como acender uma lâmpada ou ligar uma resistência. Bom, e o que nós viemos fazendo durante todo esse ano de construção do projeto em 2023? Primeiro, nós montamos nosso primeiro protótipo sobre um tatame, colando as pastilhas piezoelétricas com fitas isolantes. E nelas nós soldamos fios de alumínio. Logo em seguida, nós fizemos a testagem individual de cada pastilha e do circuito já completo para nós termos uma média de quanto geraríamos de energia. Aqui a gente conseguiu uma média de 0,5 a 1,14 volts. Então, no final de 2023, nós finalizamos o protótipo. O que vocês podem reparar é que nós trocamos o tatame por um tapete esteticamente mais bonito, além dele também ser impermeável e de borracha. Então, ele não vai dar problema com relação à eletricidade e nem se entrar água nele, porque esse foi um dos problemas que nós pensamos que poderia acontecer.
Como vocês podem ver, aqui está sendo montado um circuito em paralelo. O nome pode parecer um pouco confuso, circuito em paralelo, o que isso pode significar, mas é tranquilo. Basicamente diz que se uma dessas daqui parar de funcionar, o resto do circuito funciona sem problema algum. Além de que a tensão elétrica é a mesma em todo o circuito e a corrente elétrica pode acabar variando. E do que nós fizemos durante esse ano de 2024, que nós ainda queremos fazer. Nós percebemos que algumas pastilhas acabaram sendo danificadas, tanto por ter sido feita uma má solda, como nós ainda não tínhamos alguma experiência, assim, também pelo calor do ferro de solda. Então nós tivemos que fazer a substituição dessas pastilhas. E logo em seguida nós fizemos a testagem com LED do que com multímetro, porque é melhor visualmente falando você ver a energia elétrica ser transformada em energia luminosa, né, do que apenas o número no multímetro. Tinha que ter certeza que isso ia conseguir ligar, pelo menos o LED. Então, assim está nosso protótipo atualmente. Vocês podem perceber que os fios de alumínio que eu falei atrás foram trocados por fios de cobre agora. Porque, comparado com o alumínio, o cobre ele é um condutor muito melhor. Então, ele vai preservar essa energia gerada pelo tapete, né? E conseguir acender alguma coisa com um potencial maior. Bom, e o que nós temos de conclusão do nosso projeto até então? Por ele estar em fase de desenvolvimento, nós não temos nenhuma conclusão definitiva. Nós temos alguns objetivos que ainda queremos atingir, como, por exemplo, para atender aquelas ações básicas do cotidiano que eu falei no começo, como acender uma lâmpada ou esquentar uma resistência, seria necessário uma potência elétrica de 7 watts. Ou então, por exemplo, quando nós fizemos a testagem com o LED, ele entrava em picos de energia, por exemplo, ele acendia e apagava. Para manter um equipamento ligado por mais tempo, a gente quer ligar um capacitor a esse nosso circuito, para que assim o capacitor armazene de certa forma essa energia e libere de forma contínua e gradual, para fazer com que o equipamento ligado nele permaneça ligado por mais tempo. Aqui algumas de nossas referências. E muito obrigado pela atenção.